uma radicalidade, um conservadorismo absurdo para jovens, assim, gente que não viu a vida, que acha que viu no Bolsonaro deus, assim, quase. E o Dura chamou um cara de mito, um cara que não consegue ler. Na ONU, ele tinha dificuldades, porque tem o TP aqui do lado de cá e o outro lado de cá. Ele ficava lendo assim. E ele na terceira... Eu fiz ainda na época do primário. Eu, no terceiro ano do primário, lia melhor que ele. Ele não consegue ler, tal. Ele tem dificuldade de ler. Ele tem um vocabulário de 500 palavras, né? Tem problemas cognitivos seríssimos. Eu tive com ele, ainda nessa época eu estava na Jovem Pan, durante 40 minutos numa conversa. Vamos chamar de conversa aquilo. Na primeira pergunta que eu fiz, eu percebi que ele não entendeu o que eu falei. Qual era a pergunta? Era assim, sobre os setores da economia. O que ele ia fazer? Isso foi em 2017. O que ele ia fazer se fosse presidente com os setores primário, secundário e terciário? Primária, agricultura... Pecuária, extração mineral, secundária, indústria de transformação, terceiro serviço, tal. Ele olhou para mim e falou, parecia a fórmula da bomba atômica, eu tinha perguntado para ele. Ele olhou, ele não entendeu. Aí eu percebi... aí eu te falo, desculpa te interromper, Vila. Eu creio que a ignorância não faz do sujeito um sujeito ruim. Exato. Mas ele é um cara uma mau. Pessoa má. Ele é má. Ele é má. Essa coisa de, sinceramente, cara, de ir a público e falar... Não sou coveiro! Porra, as pessoas estão morrendo! Simular falta de ar, simulou o cara morrendo com falta de ar. É um negócio, quer dizer, essa maldade, né? Que ele realmente concorda com você, a ignorância não significa que o cara é mau. Então, se o sujeito ignora por não ter oportunidade de conhecimento, ele teve, que nós pagamos esse malandro, esse marginal. Nós pagamos o estudo dele na escola militar. Depois ele ficou 10 anos no exército e 30 na política. Ele não é militar, ele é político, e um mau político do baixíssimo clero. Ele nunca fez nada. Então, mas ele é um sujeito mau. E aí também aflorou essa maldade da sociedade brasileira, né? Teve um efeito de progressão geométrica essa maldade. E você falou entre os jovens. E eu gostaria até de conceituar, não sei, que não é nem direita no sentido clássico, não é conservador. Sim. Conservador é o Winston Churchill, por exemplo, ou liberal, tem tantos liberais, o Stuart Mill ao longo da história. Ele é reacionário, ele está fora do campo democrático, né? Ele tem ódio à Constituição, às liberdades, à pluralidade, à alternância no poder, à democracia. Tudo isso, para ele, é algo que o incomoda. Tal. A incompetência no exercício da função pública. Ele não tem uma ideia, um plano, um projeto de governo, não tem nada. Ele não tem uma identificação com os mais pobres, né? De você ver uma situação, um país que metade da população não tem água e esgoto tratado, pô, não dá, né? Uhum. Ele não tem identificação, ele nunca visitou uma região pobre, foi conversar com as pessoas, foi ouvir, nada, ele faz a motociata, que é uma das coisas mais ridículas, se reúne com essas pessoas igual no 7 de setembro em Brasília, em São Paulo, né? São pessoas assim, você vê assim, são fanáticos, gente violenta, né? Gente que usa arma, e essa loucura, é bom lembrar, até a Folha, acho que 2 dias atrás, desde que ele assumiu a presidência, aumentou 3 vezes o número de armas no total, no Quantum, no Brasil. Isso é um perigo. Cada um pode ter 6 armas. Quem é que pode ter? Para que 6 armas, primeiro? Segundo, quem pode comprar 6 armas? Então, essas milícias que estão aí na sociedade brasileira, e loucuras que podem voltar a qualquer coisa tipicamente norte-americana, que não tem a ver com a nossa história, né? O que você passou pela palavra fascismo aqui, fascista, e você é um homem que conhece de história, sabe a história do fascismo. Sim. Você acha que realmente a gente pode enquadrar o regime aqui do Bolsonaro como um regime nazifascista? Que você usou até a palavra nazista. Sim, isso. Bem, primeiro porque os judeus, eu andei conversando aqui com um professor que fala sobre o conflito Israel e Palestina. O povo judeu olha essa coisa de chamar o Bolsonaro de genocida quase como uma injustiça com o real genocídio do povo judeu e tudo mais. Não estamos falando da questão de nomenclatura. Estou falando de realmente de encaixar nessa conduta. Uma questão conceitual mesmo. Primeiro, fazer propaganda. Eu tenho... Também vocês podem entrar no www.cursosdovila.com.br, que lá tem 3 cursos. Um deles é o que é fascismo. Alguém instruiu o Vila a fazer merchan em toda a brecha. E ele tá certíssimo, Matheus. Isso aí. Cursosdovila.com.br. Vila com 2 L's. Com 2 L's, se não é falso. Então, olha...
bem, precisa lembrar, claro, o Holocausto é uma coisa pavorosa. Cada vez que você lê, eu leio sempre literatura, inclusive, dos sobreviventes, né? É uma coisa terrível, tal. Agora, lembrar que você teve processo de genocídio de outros também, né? Lembrar dos armênios, no caso da Turquia em 1915, né? Lembrar episódios da África Negra, mas, claro, a nossa marca é a tragédia da Segunda Guerra Mundial, de tudo aquilo que fizeram, especialmente na Europa Central e Oriental, né? Que são coisas que a gente tem de lembrar todo santo dia. A questão se cabe a definição nazi-fascismo. Eu sempre brinco que o Bolsonaro é nazi-fascista sem o saber. Ainda bem. Porque como ele é preguiçoso, é um mandrião. Mandrião é uma forma educada de falar vagabundo, né? Mais bonito falar mandrião, tal. Fica mais chique. Se você chama ele de mandrião, é capaz dele gostar. Sou mesmo. Então, o que acontece? Veja o seguinte, Rafa. Ele nunca leu um livro inteiro. Ele não, ainda bem, ele não leu os clássicos do nazismo nem do fascismo. Ele não consegue nem articular partidos. Os dois, nazismo e fascismo, tinham partidos. Organizações de massa também tinham, os dois. Ele também não conseguiu fazer. E construir um discurso cotidiano nazista ou fascista, já que eles são um pouco diferentes, o nazismo do fascismo, também não conseguiu. Mas ele em algumas práticas, sem o saber. E ainda bem, senão nós não estaríamos aqui, estaríamos em algum campo de concentração, tal, ou de trabalhos forçados. A coisa toda é que a fala dele contra as instituições, atacando a democracia, a busca da relação direta com a massa, quando ele disse em Brasília e em São Paulo, no dia 7, agora, tão pouco tempo, 7 de setembro, essa relação direta que eu quero ter é vocês, eu vou seguir vocês, você destrói todas as mediações existentes no Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo e todas as mediações. É como se a relação se desse direta entre líder e massa. Isso claramente é uma relação nazifascista. Se você pegar o Mussolini, pegar o Hitler ou líderes que se assemelham a isso, o Franco na Espanha, Salazar em Portugal, entre outros, essa é a relação direta que eles estabelecem. Ele gostaria de partir para uma coisa mais dura, impor a ditadura efetivamente. Você crê que sim? Sim. Ele não vai terminar o mandato para o bem do povo brasileiro. Mas ele falava mesmo, na época de deputado, ele falava, a ditadura matou pouco, o primeiro que devia morrer era Fernando Henrique Cardoso. Falou em fuzilar, falou em guerra civil, falou em defender o tortura. Esse foi um erro. O Estado de Direito Democrático devia ter resolvido essa questão lá atrás. Ele não poderia ter dito isso, ele devia perder o mandato, ou de vereador 2 anos e 28 como deputado federal, e ter ido pra cadeia, né? E não foi, né? Nós levamos, eu acho que vamos para o nosso, porque é todo mundo, na base da brincadeira, tudo que ele falava, como se fosse um falastrão, vamos. E esse falastrão foi indo, e em 2018, numa situação em que ele não construiu, é bom lembrar que o impeachment da Dilma Rousseff em 2015, 2016, ele nada fez,